E aí a gente vira a página, porque o nosso assunto agora é urologia. E mais precisamente, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Câncer de Rim, que é lembrado dia 18 de junho. Portanto, próxima quarta-feira, dia 18, é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Câncer de Rim. É um câncer considerado uma doença rara. Por quê? Porque apenas 3% dos tumores malignos acometem o rim. Mas faz parte ainda da vida de muitos brasileiros. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a incidência da doença no Brasil é de 7 a 10 casos para cada 100 mil habitantes. Eu estou aqui com um especialista, Dr. Emanuel Veras, ele é urologista, formado pela USP, Ribeirão Preto, São Paulo, e é membro do Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Ele também é coordenador do projeto de cirurgia robótica da rede ICC. Doutor Emanuel Veras aqui comigo ao vivo, eu agradeço a presença. Boa tarde, doutor Emanuel, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Renato. Obrigado a você pelo espaço para a gente conversar um pouco a respeito de um câncer que eu diria que não é raro, é incomum. É incomum? Incomum. E que sua incidência está aumentando, aumentou nos últimos anos e a expectativa é que ela continue aumentando nos próximos anos. Então é um tema importante de saúde pública para a gente discutir um pouco. Ele é incomum por quê, doutor? Boa pergunta. Nós ainda não sabemos tudo a respeito da neoplasia, como é que ela se forma, apesar dos avanços na medicina, principalmente nos últimos 20, 30 anos, em relação à biologia molecular, oncogenética. Eu diria que hoje sabemos muito mais do que ontem, mas sabemos muito menos do que iremos saber daqui a alguns anos. O fato é que ela é uma doença incomum. Hoje já conhecemos alguns fatores de risco, conhecemos bem mais da sua biologia, mas ainda falta muito a conhecermos e sabermos em relação ao câncer. O câncer mais comum entre os homens é o câncer da próstata, né? É o câncer mais comum, disparado, e, digamos, em relação ao câncer, tirando o câncer de pele e não melanoma, é disparado o câncer mais comum no homem e é também responsável por uma grande parcela aí da mortalidade das doenças oncológicas nos homens. O câncer de rim também, ele tem um alto índice de mortalidade ou não? Tem, é uma doença agressiva. Porém, quando diagnosticamos em suas fases iniciais, tem um alto índice de cura. Daí a importância. Como o câncer de mama. Como o câncer de mama. Daí a importância de ter-se esse acompanhamento, as consultas de rotina. Por exemplo, o câncer de rim, dificilmente ele dá sintomas. Quando ele dá sintomas... Ele é silencioso. Ele é silencioso. Quando ele dá sintomas é porque normalmente a doença já está avançada. Quais seriam esses sintomas? Principalmente sangue na urina, que o termo médico seria hematúria, dor nas costas ou em flanco, perda de peso e eventualmente uma massa palpável em região abdominal. Esses são os sintomas mais comuns e quando presentes normalmente já é uma doença avançada. Portanto, boa parte ou a maioria dos cânceres renais, eles são diagnosticados em pacientes assintomáticos, sem sintoma nenhum. São achados de exames que ou foram feitos devido a exames de rotina ou foram feitos para pesquisar outro problema de saúde e acabou que identificou aquele nódulo, aquela massa, aquele câncer renal. Quer dizer que o paciente pode estar com câncer no rim e ele não apresenta sintoma nenhum, quer dizer, ele urina normal, não tem nenhum problema. Porque esse problema do jato da urina tem muito mais a ver com a próstata. E o problema de questões de sintomas urinários tem a ver com a próstata e não necessariamente com câncer. Sim. O câncer de próstata, na maioria das vezes, também é silencioso. Esses sintomas urinários, eles são decorrentes de hiperplasia prostática benigna, né? Ou seja, o crescimento benigno da próstata. Que não é câncer, né? Que não é câncer. Não tem nada a ver com câncer, não é fator de risco para câncer, é uma coisa totalmente diferente de câncer. E é extremamente comum nos homens. O crescimento da próstata faz parte do envelhecimento masculino.
A minha falecida avó dizia que a única coisa que cresce na gente quando a gente envelhece são as orelhas, né? Tem isso. Aí eu diria que nos homens você acrescentaria a próstata também. Muito bem, eu estou aqui com o doutor Emanuel Veras, ele é urologista, já estamos falando sobre o câncer do rim. O senhor falou que ele é detectado em exames, porque ele é silencioso, etc. Quais são as precondições ou quais são os cuidados? E que tipo de exame você tem que fazer para dar uma olhada, para ver como é que está o funcionamento dos seus... Nós temos 2 rins, né? Muita gente acha que por termos 2 rins, tá bom demais, né? Uma vez, nós temos 2 pulmões, mas temos 2 rins. Mas só temos um coração, né? Seria bom que tivéssemos 2, mas não temos. Mas muita gente acha que por ter 2 rins, não, mas com um rim se vive, né? E de fato se vive, né, doutor? Mas aí em relação à doença oncológica, o problema é aquela doença que está naquele rim se espalhar para o resto do corpo, Pronto. né? Aí é um problema. Sim, quando nós falamos em prevenção em medicina como um todo, os dois dos principais tipos seriam a prevenção primária, que é alguns atos que nós fazemos para tentar impedir a formação ou o acometimento daquela doença. E a prevenção secundária, que nada mais é do que o diagnóstico precoce. Quando nós falamos em prevenção primária, os principais fatores de risco para o câncer de rim são o cigarro. Como sempre o cigarro, né? Exatamente. Em torno de 50% das pessoas que são acometidas, têm um diagnóstico de câncer de rim, são ou foram fumantes, ou seja, um fator de risco importante. Além do cigarro, a obesidade, a hipertensão, histórico familiar, a exposição a determinadas substâncias químicas, você pode ser exposto. Substâncias químicas? Sim, por exemplo, derivados de fenol, que é muito derivados de petróleo, algumas substâncias o pessoal que químicas. trabalha em posto de gasolina. Exatamente. E além disso, também os pacientes com doença renal crônica em hemodiálise. Esses são os principais fatores de risco para o acometimento, para o surgimento de um câncer de rim. Então, como prevenção, é fazermos tudo o que nós podemos evitar em relação a esses fatores de risco. É ter hábitos de vida saudáveis, controle de peso, atividade física, não fumar. Boa alimentação. Beber socialmente. Controle de comorbidades como hipertensão e diabetes. Eu não falei de diabetes como um fator de risco primário, mas o diabetes pode gerar, e é um dos principais causadores de doença renal crônica que leva à hemodiálise. Então, os hábitos de vida saudáveis, eles vão prevenir contra o câncer de rim, contra várias outras doenças oncológicas e também contra as doenças cardiovasculares, que ainda hoje é a principal causa de morte no país. Porém, provavelmente nos próximos anos, pelo menos é isso que está se desenhando, talvez as doenças oncológicas ultrapassem as doenças cardiovasculares como principal causa de morte no país. Doutor Emanuel Veras, é um câncer que acomete mais idosos? Sim. Ele acomete mais pacientes na sua 6ª década de vida. O pico de incidência está em torno dos 64 anos. E ele acomete mais homens. Homens são 2 vezes mais acometidos do que mulheres em relação ao câncer de rim. Porém, é extremamente importante que as pessoas saibam que não é uma doença exclusiva de pacientes acima de 60 anos. Sim. E nem exclusiva de homens. Cada vez mais estamos diagnosticando pacientes mais jovens com câncer de rim. O porquê do aumento da incidência nos últimos anos e a perspectiva de continuar aumentando, exatamente a gente não sabe. Talvez pelo maior acesso a exames, né? Pelo envelhecimento da população, por hábitos de vida, né? Nós temos uma população cada vez mais obesa, cada vez mais consumindo alimentos industrializados, cada vez mais hipertensos, diabéticos e etc. E pacientes com doença renal crônica, em hemodiálise, vide a fila de transplante renal, que ainda é um grande problema do nosso país, apesar de no último ano ter aumentado a quantidade de transplantes. Então, não é uma doença de pacientes idosos. Pacientes jovens também podem ter. É raro, mas pode, né? Eu diria que não é tão raro. Não é tão raro. Não é tão raro, não. É incomum. Mas nós diagnosticamos.
pelo menos aí uma dúzia, meia dúzia, uma dúzia ou até mais de pacientes com menos de 45, 50 anos eu tenho diagnosticado no consultório. Na última semana eu diagnostiquei um com 40 e poucos anos. Então, é preciso ficar atento. Exatamente. Fazer exames regulares. Exatamente. Doutor Emanuel Veras, eu tenho aqui um dado que, aliás, o senhor citou aí na sua fala. Sentir cansaço frequente, ter sangue na urina, que o senhor falou, dores na lombar e emagrecimento repentino pode ser sinais do câncer renal em estado avançado. Aí qual é o remédio? Primeiro, fazer os exames com frequência e ao urologista. O exame que o urologista faz é o exame de urina, é aquele sumário de urina que ajuda a detectar? Não, é principalmente exame de imagem. Exame de imagem. Normalmente no consultório, nós não temos uma diretriz especificando exatamente que exame pedir na prevenção. Porém, um exame que é aconselhado e que é muito realizado e que não tem problema por ser um exame inócuo é a ultrassonografia. A ultrassonografia já é aquela foto aqui do abdômen, aquela imagem do o abdômen. ultrassom em si. A tomografia, nós não saímos pedindo de forma rotineira, porque também tem a radiação. Isso. E ainda mais em exames de rotina, que vai acumulando aquela radiação. O efeito maléfico da radiação, muitas vezes, é um efeito cumulativo. Uhum. Então, se você fica fazendo exame com frequência, você pode ter malefícios em relação a isso. Então, um exame que nós pedimos de rotina, de rastreamento, acaba sendo, muitas vezes, o exame de ultrassonografia, que acaba vendo muita coisa em relação aos cânceres renais. E a partir daí, se necessário, aí nós vamos para exames mais detalhados, como tomografias, ressonâncias e etc. Ou seja, aqueles exames anuais todos nós fazemos, né? Faz aquele exame para tirar como é que está, o ácido úrico, etc, etc. Faz um exame de imagem. Exatamente. E leva para um profissional. E uma ultrassonografia muitas vezes vai ser suficiente. Leva para um urologista ou leva um clínico, né? Exatamente. Se ele analisar qualquer coisa, ele... É importante ir ou no seu urologista ou no seu clínico e fazer esses exames de rotina. E assim, o homem, ele já deve ir ao urologista, né? Nós temos 2 cânceres que existe muito bem definido um programa de rastreamento. O que é? É próstata. E cólon. Né? A colonoscopia ser realizada a partir dos 45, 50 anos, a cada 5 ou 10 anos se tiver normal, ou seja, você fazer de forma rotineira. E a próstata, pela Sociedade Brasileira de Urologia, você começar a fazer esse acompanhamento a partir dos 50 anos, ou mais cedo se tiver fatores de risco, como histórico familiar, alguma mutação genética específica que faz com que nós tenhamos de fazer essa prevenção, esse rastreamento mais cedo, por exemplo, com 45, 40 anos, eventualmente até um pouco mais cedo, a depender do histórico. Mas normalmente paciente. A partir dos 50. Normalmente, e aí tem que fazer o exame de toque, né? Acabar com esse preconceito idiota, faz o exame do PSA, mas o PSA muitas vezes encobre o problema. O PSA sozinho ele não é suficiente. Ele não é suficiente. Ele tem que ser feito o PSA com o toque e eventualmente você acrescenta outros exames nessa rotina para fazer esse rastreamento. Doutor Emanuel Veras, o senhor coordena o projeto de cirurgia robótica? O que é? A cirurgia robótica é para tratar esse tipo de câncer? Não? A cirurgia robótica é como se fosse a evolução tecnológica da cirurgia laparoscópica, que é uma cirurgia minimamente invasiva, né? Agora usa um robô. Incisões menores. Agora usa o robô. O que é essa evolução? Qual é a vantagem? O cirurgião, ele opera sentado, imerso em um console. E o robô, ele fica com seus braços e suas pinças robóticas acoplado ao lado do paciente. Esse robô é um robô que nós chamamos de robô escravo. Tudo que nós fazemos, ele vai reproduzir, não vai operar sozinho. Aí não é uma IA. Exatamente. Aí já vem a primeira questão. Não é robô da indústria automobilística, semi-automático, ou automático, ou independente, ou uma IA. Ele é um robô do modelo escravo. Ele só faz o que o cirurgião manda. Daí vem a primeira questão. Ele não opera sozinho. Quem opera é o cirurgião. Daí a importância do treinamento. Até bom que ele não opera, porque ele não conhece, né, os meandros do organismo humano. Exato. Então, daí a importância do treinamento, da expertise do cirurgião. Aí o que é que acontece? O robô ele tem pinças articuladas. Ele tem um braço robótico que não treme.
nós temos uma visão tridimensional de alta definição e ampliada. Então, através do robô... É mais precisão. Exatamente. Nós temos condição de dissecar essas estruturas em regiões mais estreitadas, mais anguladas, ter uma maior precisão na dissecção dos tecidos e daí ser uma cirurgia mais preservadora, com menor risco de sangramento, né, mais precisa. E por ser uma cirurgia minimamente invasiva, com a recuperação mais rápida do paciente, uma alta hospitalar mais rápida, um retorno às suas atividades habituais de forma mais rápida. E o que é o programa de robótica da Rede ICC? Ele é um programa pioneiro no nosso estado e no Norte e Nordeste. Ano passado, nós realizamos a primeira cirurgia robótica do Norte e Nordeste no âmbito do SUS. Como é que a Rede ICC conseguiu esse robô? Ele conseguiu através de um projeto de pesquisa que eu tive a oportunidade de escrever, de colaborar, junto ao Ministério da Saúde em um programa que se chama PRONON, que é um programa de apoio à atenção oncológica que é do Ministério da Saúde. E esse projeto de pesquisa foi classificado em primeiro lugar no edital de 2023 e através daí nós conseguimos o financiamento para a aquisição da plataforma. E com a plataforma robótica na Rede ICC, através desses projetos de pesquisa, nós conseguimos beneficiar os pacientes no âmbito do SUS. Legal. Não conseguimos beneficiar todos, porque infelizmente ainda não está no rol do SUS e nem no rol da ANS a cirurgia robótica, né? Os planos de saúde não cobrem. Mas através do projeto de pesquisa, nós conseguimos beneficiar alguns pacientes do SUS. E isso é muito importante. Quer dizer que os planos de saúde não cobrem Não cobrem a cirurgia robótica. Ainda não está no rol da ANS, que é o rol que determina o que é obrigatório ou seja, quem tem plano de saúde tem que recorrer ou ao SUS ou a pagar a cirurgia. No SUS, em relação a projetos de pesquisa, sim. Nós temos poucos hospitais no SUS que fornecem a cirurgia robótica e todos eles em âmbitos de cooperações ou projetos de pesquisa. Porque não é remunerado, né? Não é pago a cirurgia e ainda, apesar de ter barateado, ainda é uma realidade onerosa no nosso sistema de saúde, no nosso país. Ou seja, só é realidade mesmo, a rigor, se o indivíduo pagar a cirurgia. Infelizmente, é a realidade atual. Atual, infelizmente. Doutor Emanuel, essa cirurgia, o câncer do rim, ele começa dentro do rim? É dentro perifericamente ou é dentro mesmo do rim? Exato. Nós vamos ter biologias diferentes. 90% dos cânceres renais são os carcinomas de células renais, na sua maioria células claras. Eles são tumores, muitas vezes expansivos. Eles nascem no córtex do rim, que é a parte mais externa, que é a parte que filtra o sangue, né, para tirar as toxinas, digamos, o lixo aí do sangue para ser filtrado. O rim é o nosso filtro, né? Exatamente. O rim é o nosso filtro. Exatamente. O rim e o fígado são responsáveis por essa metabolização no nosso organismo e o rim é o nosso filtro, daí a importância de beber água, né? Para filtrar alguma coisa, nós temos de ter o líquido, então ele filtra. Então, assim, o tumor ele acaba nascendo no córtex e muitas vezes ele cresce, muitas vezes de dentro para fora do rim. A maior parte dos tumores renais, eles vão ter algum componente que nós chamamos exofítico, crescendo para fora do rim. Daí essa característica, e uma das principais modalidades cirúrgicas para o tratamento do câncer de rim é o que nós chamamos de nefrectomias parciais. O que é isso? Nós vamos lá e tiramos apenas o tumor, preservando o rim. Mas o rim continua funcionando? Continua funcionando. Isso é importante justamente para preservar tecido renal, preservar rim e diminuir a chance desse paciente no futuro evoluir para uma doença renal crônica em hemodiálise. Então, foi visto que a nefrectomia parcial é um tratamento seguro, é um tratamento oncologicamente igual, semelhante à nefrectomia radical, que é quando tiramos o rim todo,
preservamos a função renal do paciente, fazendo com que ele tenha uma boa recuperação e uma diminuição de complicações aí em relação a doenças renais crônicas. Aí usa-se a radioterapia depois, como a terapia Normalmente não. Não? Normalmente a cirurgia nos tumores iniciais é feita a cirurgia, retirado o tumor e esse tratamento normalmente é o suficiente. Para alguns casos em específico, um pouco mais avançados, é que são feitos imunoterapia adjuvante depois da cirurgia. Quantas cirurgias... Não, desculpa, eu terminei lhe interrompendo, o senhor pode complementar. Não, acaba sendo, a radioterapia, ela acaba entrando como um tratamento complementar, muito mais paliativo. Apesar de, ultimamente, a radioterapia estar evoluindo e talvez entrar aí no cerne, no âmbito aí de algum tratamento de terapia ablativa. Que aí eu posso até falar um pouco a respeito. Também. Quantas cirurgias robóticas foram feitas nesse projeto de pesquisa pioneiro aqui que o senhor falou? Lá no ICC já foram feitas aproximadamente 40 cirurgias. Bem sucedidas, doutor? Graças a Deus. Coisa boa, boa notícia. Doutor, e não só na urologia, tá. Já está sendo iniciado o programa na cirurgia torácica, iniciando na cirurgia abdominal e a perspectiva é que comecemos também na ginecologia e na cirurgia de cabeça e pescoço. Doutor Emanuel Veras aqui comigo. Eu estou um dado aqui da Sociedade Americana do Câncer. Quando o paciente está no estado 2 e 3, a possibilidade de cura cai de 90% para 75%. Quer dizer, é como o senhor falou, ou, se não detectar no início, começa a ter problema. Exatamente. E se virar uma doença metastática, aí essa taxa de cura cai. Se for detectada a necessidade de extrair o rim, porque ele vai ficar com outro rim que não está atingido. Há uma possibilidade de que o câncer se resolva ali? Ou ainda vai ficar de sobreaviso para saber se o processo não passou para outros órgãos? Eu digo muito aos meus pacientes que o paciente oncológico ele virou um casamento. Né? Um casamento. Depois que nós tratamos, nós vamos acompanhando. A não ser que alguém queira fazer um divórcio, né? Que não é a intenção. Então, assim, óbvio, a chance da doença recidivar, retornar, ela vai diminuindo de acordo com o tempo em que foi realizado o tratamento do tumor primário. Sei. Após 5 anos, após 10 anos, essa chance vai diminuindo substancialmente. Então, em relação ao acompanhamento, depois que você faz a cirurgia ou faz uma terapia ablativa e tratou aquele paciente, ele precisa ser acompanhado com exames de imagem e exames laboratoriais periódicos. Essa periodicidade ela vai variar de acordo com o estágio da doença, de acordo com características do anátomo patológico da peça cirúrgica, e a partir daí você estabelece essa periodicidade de acompanhamento. Inicialmente, períodos mais curtos, às vezes a cada 3, 6 meses, e com o decorrer do tempo, essa periodicidade vai se tornando mais, digamos, mais alargada, né? Anualmente, semestralmente. É o médico que faz essa avaliação. Exatamente. Doutor, o senhor ia falar de qual assunto? O senhor disse que eu posso até... Não, é terapia ablativa. Pronto, terapia ablativa. Quando nós falamos em relação ao tratamento inicial do câncer de rim, nós temos principalmente a terapia ablativa. O que é a terapia ablativa? Muitas vezes é uma terapia percutânea. Você vai queimar o tumor ou com radiofrequência, ou com micro-ondas, ou congelando aquele tumor através de uma agulha. Muitas vezes um procedimento com anestesia local e sedação. Ou então um tratamento cirúrgico, que é a nefrectomia parcial, quando tiramos só o tumor, ou a nefrectomia radical, quando tiramos o tumor todo. Qual é a diferença dessas 3 terapias? A terapia ablativa, obviamente, que ela é muito menos mórbida para o paciente. Porém, oncologicamente, ela é inferior à terapia cirúrgica de nefrectomia parcial e radical. Então, nós acabamos selecionando mais pacientes mais frágeis, com uma condição pior para ser submetida a procedimento cirúrgico. Além de ter a limitação em relação ao tamanho do tumor, idealmente tumores de até 4 centímetros. E a nefrectomia radical e a parcial,
são mais o padrão ouro, são oncologicamente superiores, com a vantagem da parcial, você está preservando o rim, está preservando função renal. Qual a expectativa de vida de um paciente que foi diagnosticado com câncer de rim, que ele vai submeter a toda essa terapia que o senhor citou, até a cirurgia, se for um caso? Digamos, essa expectativa de vida vai variar muito de acordo com o estadiamento da doença, do resultado do anátomo patológico da peça cirúrgica e do estadiamento das doenças, se tem doença à distância ou não. Existem ferramentas estatísticas chamadas nomogramas, que existem alguns diferentes, que eles são capazes de predizer estatisticamente, de acordo com todas essas características, a chance de recorrência dessa doença naquele paciente em específico. Mas como você mesmo já falou, pacientes que têm um tumor inicial, eles têm mais de 90% de chance de cura em sendo diagnosticado e tratado no início da doença. Doutor Emanuel Veras, muito obrigado. Eu queria que o senhor deixasse uma última fala aí para o nosso público, uma mensagem, não é? Estamos aí na véspera do Dia Mundial de Conscientização sobre o Câncer do Rim, que vai ser dia 18, portanto, próxima quarta-feira. Eu queria agradecer o espaço. Muito obrigado por ter vindo. Da gente conversar um pouco a respeito de saúde. Eu não gosto de conversar de doença, eu gosto de conversar de saúde. Lógico. Então, é fundamental, acho que duas mensagens principais. Primeiro, o dia de conscientização mundial agora é dia 18, mas essa conscientização não pode ser um dia, tem de ser o ano inteiro, né? Então, termos o cuidado com a saúde. Nós já falamos que para prevenir o câncer de rim, também é uma forma de prevenção de várias outras doenças oncológicas, cardiovasculares, que são as principais causas de óbito no país. Então, cuidem da sua saúde, bebam água, durmam bem, façam atividade física, se alimentem bem, controlem seu peso, controlem seus problemas de saúde, ou seja, tentem ter uma vida saudável. E não só fisicamente, mentalmente também. Hoje também é um tema muito recorrente, a questão da saúde mental, e que também é muito importante. Então, aproveitem, é sempre um período de reflexão para vermos se estamos realmente cuidando da nossa saúde. Porque sem saúde, nada mais vai para frente. E outra, procurem um médico, façam seus exames de rotina, ou com seu clínico, ou com seu urologista. Como nós vimos, quando nós diagnosticamos um problema de saúde no seu início, as chances de cura, as chances de êxito no tratamento aumentam substancialmente. Doutor Emanuel, muito obrigado, muito didático, foi muito importante os esclarecimentos e as informações preciosas que o senhor dividiu com o nosso grande público a propósito do Dia Mundial de Conscientização sobre o Câncer de Rim, que transcorre na próxima quarta-feira agora, dia 18 do mês de junho. Eu agradeço aqui a presença do médico urologista, doutor Emanuel Veras, aqui encarte especialíssimo no ponto de vista que eu agradeço a presença no programa.